E aí pessoas, beleza? Hoje o vídeo nesse formato horizontal, um vídeo excelente para você poder assistir pelo YouTube, pela sua televisão. E hoje a gente vai fazer um vídeo de campo. A gente tem lá no Pico do Urubu, ponto turístico aqui de Mogi das Cruzes. Já fiz um vídeo sobre isso no passado, mas eu quero trazer algumas informações mais completas a respeito disso. Daqui muitas pessoas vêm de fora para contemplar aquela visão maravilhosa 360 graus que a gente tem ali do Alto Tietê. Ali faz parte da Serra do Itapetí, também tem total relação com a Serra do Mar. No entanto, muitos turistas, ou até mesmo o pessoal daqui da região, acaba indo para lá, que é um lugar super legal de se visitar, de passar um dia, mas acaba não se perguntando sobre aquela fitofisionomia, ou até mesmo e principalmente sobre as formações geológicas ali do local. Independente da plataforma que você está vendo aí, já deixa o seu like e me segue nas redes, demorou? Vamos curtir esse rolê aí de fim de ano. E agora eu vou parar abastecer o carro porque sem combustível não tem como. Bom, a gente está subindo o pico aqui, e lá em cima a gente vai estar a aproximadamente 1.100 metros acima do nível do mar. E a gente consegue contemplar, como eu disse, uma visão 360 graus. Então é muito bonito. Vou filmar um pouco mais dessa subida aqui para vocês, porque até esse momento ele é muito contemplativo também. Então você já consegue sentir até mesmo a brisa, né, da Mata Atlântica, das árvores, né, da vegetação nativa, que faz com que seja mais fresco o ar, né? Bom, até me perdi aqui porque eu vi um tenhu, uma iguana passando aqui, mas eu não consegui fazer o registro. Bom, então até mesmo essa subida aqui a gente já tem um contato com a natureza bem forte. Você pode sentir até um frescor das árvores, né? Essa brisa ela se dá por conta da vegetação nativa que permeia aqui a região e tal. E quando a gente está no centro, né, próximo do centro aqui de Mogi, a gente tem diversas ilhas de calor, né, que se dão por conta das construções mesmo. Então toda essa formação de cidade e tal, de metrópole, enfim, isso acaba causando ilhas de calor, né? E esse problema podia ser resolvido com a questão de arborização urbana, né? Mas enfim, aqui a gente já pode sentir o ar mais fresco devido à vegetação, o que a gente já nota o quão importante é uma cidade que é bem arborizada, não só por uma questão estética, mas por uma questão ambiental mesmo, incluindo questões de saúde humana. Bom, geralmente a subida aqui do pico, né, hoje em dia eu sou muito mais consciente, né, então a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando uma maturidade, então eu só ando devagar com o carro, então indo bem tranquilamente, você leva uns 25 minutos, meia hora para subir o Pico do Urubu, né? Como eu disse, a gente vai estar a mais de 1.100 metros acima do nível do mar. É uma estrada bem contemplativa, tem algumas casas também, algumas chácaras aqui no caminho, né? Enquanto a gente está subindo para lá. É uma estrada que ela tem bastante partes de terra e também partes cimentadas, com algumas pedras para ajudar na tração do veículo e tal. Então é basicamente isso. Algumas pessoas gostam de fazer esse trajeto aqui a pé ou de bicicleta também. Obviamente que é o pessoal que é ligado no esporte aí, certo eles. E no caminho é possível encontrar anfíbios, aracnídeos, répteis, né, sendo serpentes ou iguanas, enfim, fora os artrópodes também, que são muito comuns, né, insetos e tudo mais. Lembrando que a gente tem algumas trilhas aqui também, para quem gosta, a gente tem trilhas pro pessoal que anda de bike, se eu não me engano, e também pro pessoal que faz isso a pé, né? Então tem bastante coisa boa, só coisa boa. Contato com a natureza é algo maravilhoso. Bom, aqui a gente vai entrar numa região que já é possível ter uma primeira contemplação. Então aqui você já tem uma ideia da altitude que a gente pode estar, né? Então vou ver se eu consigo pegar uma imagem aqui de algum lugar. Não sei se dá pra ver a cidade lá embaixo, mas nesse ponto a gente já consegue
visualizar a cidade lá embaixo. Bom, como eu comentei, né, para vocês há pouco, tem pessoas que gostam de fazer o trajeto a pé. É realmente um ambiente muito contemplativo, né, que você, enfim, tem um contato bem legal com a natureza, então é muito gostoso você pegar um dia com calma para fazer esse caminho a pé. É uma experiência muito legal, sim, com certeza. E aqui a gente tem algumas placas de identificação, né? A gente tem ali a trilha da Cruz do Século. Aqui nós vamos subir para o Pico do Urubu. Ali tem outro caminho que leva a algumas torres. Ali temos uma entrada também. E aqui nesse ponto a gente tem um ambiente bem legal para quem gosta de fazer fotografia e quem gosta de ambiente com paisagem de mata verde mesmo, né? Seria nesse ponto aqui. Dali dá pra gente ver um cenário muito bonito, que é bem legal de fazer fotografias. E a gente tá chegando no pico já, então bora continuar o nosso percurso aqui. Bom, né? E aqui nós temos a chegada no Pico do Urubu, né? Para quem conhece já está acostumado com essa vista aqui, que a gente já pode ter uma noção bem legal. Eu vou colocar na grande angular para vocês terem uma noção. Deixa eu subir o pedestal aqui, dá uma olhada. Eu vou dar um zoom aqui também. Dá só uma olhada nessa vista aqui, ó. Bom, e essa aqui é a primeira visão que a gente tem, né? A gente está aqui no mirante do pico, então é o primeiro lugar que a gente vai subir antes da gente falar um pouco sobre as rochas que tem aqui nesse lugar. Então estou fazendo algumas obras aqui, colocando iluminação, né? Tem umas barracas. Tô fazendo esse vídeo aqui no último dia do ano 2025. Hoje é dia 31 de dezembro. Eu espero que o vento permita que vocês continuem ouvindo o áudio numa boa qualidade. Olha só que maravilhoso isso aqui, gente. E aqui a gente já tem algumas formações de rochas, de granitos, né? Que a gente vai explicar um pouco mais sobre elas. Mas vamos contemplar um pouco isso aqui numa visão um pouco mais ampla. Bom, então agora a gente está deixando aqui a parte do mirante, né? E a gente vai subir para aquelas formações ali, ó, de rochas lá em cima, para a gente explicar um pouquinho sobre isso. Eu espero que nesse formato de gravação a gente tenha uma boa estabilização. Espero que o vídeo não fique tremido, para que eu não perca o conteúdo em si. Então, como vocês estão vendo, tem algumas barracas aqui para quem quer fazer um lanche, comprar uma água. Minha garrafa de água está aqui no carro, então nesse calor é muito bom a gente se hidratar. E vamos lá falar um pouquinho sobre essas formações. Bom, olha só, a gente está chegando aqui próximo dessas formações, onde a gente tem a presença de rochas já bem grandes aqui, formações de granito. Dá uma olhada. E é muito comum a gente observar formações onde as rochas são empilhadas, que a princípio é de fato algo bastante impressionante, mas existe uma explicação geológica que pode trazer para nós um entendimento bem assertivo de como isso ocorre. Bom, a história que explica o porquê essas rochas estão empilhadas também explica de onde elas vieram e como elas surgem aqui. Então, como eu disse no início do vídeo, muita gente vem e acaba não se perguntando o porquê ou como essas rochas vieram parar aqui. O que é completamente compreensível quando você tem uma visão 360 graus de grande parte do Alto Tietê. Então é completamente compreensível. As pessoas vêm para curtir mesmo a paisagem
Mas é importante a gente saber, por exemplo, que essas rochas aqui, elas datam de aproximadamente 588 a 590 milhões de anos. A gente está falando do pré-cambriano, quando a vida não havia tido aquela explosão ainda de diversidade. Falando mais da vida marinha, mas também incluindo outras espécies e outros nichos ecológicos também. A gente está localizado aqui na Serra do Itapetí, que tem total relação com a Serra do Mar, que se estende até o litoral. A gente tem alguns métodos para a datação dessas rochas aqui. Um deles é o método UPB, né, urânio chumbo, onde a gente coleta parte desse material, né, dessas rochas, a gente leva até o laboratório, a gente fragmenta ela e separa os fragmentos que contêm chumbo e urânio, né? Então, por meio do decaimento radioativo, ou seja, da meia-vida do urânio, a gente pode fazer a datação dessas rochas, que datam por volta de 588 a 590 milhões de anos. Obviamente não trouxeram essa rocha para cá, né? Ela é um produto natural, então ela teve a sua formação aqui, mas o granito especificamente ele é uma rocha intrusiva, é uma rocha ígnea magmática, então ela seria basicamente formada pelo resfriamento do magma. Só que, como eu disse, por ela ser uma rocha intrusiva, ela não foi criada de forma externa, né? Ela foi criada a alguns, talvez, milhares de metros abaixo da superfície. Então ela se resfria ainda no interior da superfície, né? Só que como que elas estão à mostra hoje? Você imagina que no passado, esse pico, provavelmente ele era muito mais alto do que atualmente. Muito mais. E a gente tem um processo geológico chamado de intemperismo e erosão, que vai desgastando o pico das montanhas, né, das formações de areia, de terra e tudo mais, e deixando à mostra, com o passar do tempo, essas rochas, que são os granitos, né, no caso aqui do Pico do Urubu em Mogi das Cruzes. Existe também um outro processo geológico chamado de sorgimento. Então, lá no passado, a movimentação e o contato, né, de placas tectônicas fez com que parte dessas formações rochosas internas ali, dessas rochas intrusivas, que elas fossem erguidas, né? O que contribuiu com que elas estivessem à mostra hoje. Então lembra que eu comentei ali no início que a mesma coisa que explica o porquê que essas pedras podem estar empilhadas, também explica como elas surgiram? Então às vezes você pega uma formação diferente daqui do pico, mas que você vê rochas empilhadas umas nas outras, e às vezes a rocha de cima é maior do que a de baixo. E isso se dá justamente porque elas foram formadas com o apoio de terra, né, com o apoio de outras rochas que sustentaram elas. E aí quando esse pico de terra ele diminui por conta do intemperismo e da erosão, o que resta são essas formações, essas rochas que se fundiram, né, por mais que a de cima seja maior, ela se fundiu com a de baixo. Então é o que permite a nossa contemplação disso aqui. Então é basicamente isso. Pode aparecer na imagem, irmão? Não, não, não. Pode passar na imagem? A moto também? Demorou, mano. E vai pro YouTube isso aqui. Para finalizar, eu quero mostrar de perto aqui a textura da rocha, né? Isso aqui por si só, esse tipo de ranhura, né, digamos assim, é uma evidência do processo de intemperismo que também ocorre com rochas. Claro que com elas de forma muito menos agressiva, ou seja, muito mais lento do que um pico de terra. Então a terra, ela se degrada, né? Ela vai sofrer o processo de erosão muito mais intensamente do que uma rocha como essa. Bom, então é isso. Feliz ano novo a todos. Finalizamos o vídeo com essa imagem maravilhosa aí para vocês.